Pessoal, então, repassando o checklist aqui, eu já fiz uma edição. Então, assim, ó, para quem faz arquitetura efêmera, o que vocês vão ter que me entregar? Corte A da residência Carmen Portinho, que vocês já devem ter iniciado, ou terminado, não sei. 2 cortes do projeto de arquitetura efêmera e 2 fachadas do projeto de arquitetura efêmera. Para quem faz arquitetura efêmera. Para quem não faz arquitetura efêmera, o corte A e o corte B da casa e 2 fachadas da casa. As 2 que eu indiquei, as 2 principais, que são essas 2 aqui, ó, a fachada da entrada e essa fachada onde tem o janelão. Aqui elas estão incompletas, né? Vou fazer as fachadas completas aqui, ó. Então, vamos ver. Aí tá. Então, esses são os desenhos que vocês têm que entregar. Aí, no corte, o que tem que ter de informação básica nos cortes? Aí eu estou pensando num desenho técnico, né? Desenho arquitetônico com as informações técnicas, não só um desenho ilustrativo. Assim. Então, o título do desenho, com a indicação da escala. Na escala gráfica, eu sempre deixo esse texto, que é opcional, não é obrigatório, mas é bom ter. Não ponham norte, sempre aparece um norte num corte, numa fachada, não faz sentido indicar norte em fachada, o norte é no plano horizontal. Aí a gente tem que indicar os níveis gerais dos pavimentos. Então, né, se você tem um prédio, por exemplo, com vários pavimentos, você vai indicar o nível de cada pavimento. Se tem uma casa com 2 andares, você vai indicar o nível de cada piso. Né? Aí outros níveis também são importantes. Nos cortes, a gente vai dar ênfase para as informações, é sempre de altura. Vocês vão ver que isso aqui é sempre informações de altura. São os níveis, aí nível de pontos relevantes do projeto e cotas verticais. Cotas verticais apenas indicando essas medidas, as medidas importantes do projeto. Qual que é o pé direito, né? Qual que é a altura de portas e janelas, principalmente se elas estão sendo cortadas, né? Distâncias entre níveis de piso, então tem que indicar a medida também, e alturas totais da edificação. Então, como é que isso fica lá no desenho? Ó? Vamos pegar aqui um corte. Eu vou mostrar ele no colorido aqui da tela do AutoCAD e depois na prancha, para vocês terem uma ideia da aparência desses desenhos. Então, ó, o primeiro item aí, níveis gerais dos pavimentos. Eu acho bom, assim, colocar isso lateralmente aqui, ó. Então, essa linha, deixa eu dar um regenho aqui para aparecer. Eu puxei uma linha tracejada aqui, ó, usando o layer projeção. Uma linha tracejada para conectar, para eu ter referência do nível do piso de baixo aqui, ó. E aí o símbolo do nível, quando a gente está em corte ou em elevação, é esse daqui, ó, é diferente. Tem esse símbolo de nível, ele tem uma parte do bloco, que é um bloco mesmo, ó. Posso copiar isso daqui separado. E aí eu faço uma polyline aqui, que anda junto com ele, porque posso ter que ajustar aqui de acordo com o texto. Então, são 2 coisas juntas. Não se esqueçam de ajustar a escala. Vocês vão ter esse símbolo lá naquele arquivinho base que eu passei para vocês. Cadê ele aqui? Está aqui, ó, o nível em planta é esse símbolo. Às vezes a gente indica o nome do cômodo ou não, ou outra informação. E aqui o nível em corte ou fachada, esse símbolo aqui. Então aqui a gente vai ter na 1 para 100 e na 1 para 50. Aí tem que fazer aquele processo, né? Pega o da 1 para 100, copia para lá, para o desenho. E dá a escala. Aí eu mostrei que isso é separado porque o bloco eu posso dar a escala aqui com as propriedades. Eu posso editar esses números aqui, ó, escala XYZ,
a gente pode editar. Só que como tem a polyline junto, eu vou mudar com o scale. E aí eu vou botar aqui, ó, 75, que é a escala que eu quero, 100, que era a original. Isso é uma proporção, né? Razão. Ele vai diminuir um pouquinho, então está aqui do tamanho correto. Ó. Ele era assim, ficou assim. Ó. Ele diminui quando aumenta, a escala fica mais ampliada. Então aqui a gente indica os níveis dos pavimentos dessa forma. Prolonga uma linha do piso e aí vai marcando. Ó. Aqui eu estou indicando o nível de referência do pavimento superior e aqui o nível da cobertura. Então, geralmente ponho isso lateral, assim, ó, que aí você tem essa leitura direta dos pavimentos, você consegue mapear os pavimentos rapidamente. E aí tem outros níveis importantes que você indica também. Ó. Então, eu estou indicando o nível aqui, ó, nesse ponto, né, do encontro dos dois planos do telhado, qual que é o nível nesse ponto. O outro ponto lá da cobertura. Então, essas medidas, o meu desenho aqui está em centímetro. As cotas são em centímetro, mas os níveis a gente indica em metro. Isso costuma ter uma notinha de rodapé no projeto, assim, para indicar. Mas é usual fazer os níveis sempre em metro. Então, é tudo com base no zero de referência. Então, o zero está aqui. Como é que eu cheguei nesse 4,44 aqui? Ó? Eu medi, com o dist, eu medi a distância vertical entre as duas linhas aqui. Ó. Então, eu vou ver esse valor. 4,44, seria 45, né, no arredondamento aqui. Vou editar. Então, esse é o nível do pavimento. E assim vocês vão sempre medir a distância vertical entre dois pontos para poder achar os níveis. Também indiquei o nível aqui da garagem, que é diferente. Aí aqui, como tem um desnível, né, eu mostro os dois para ter referência. Né, se tiver um patamar de escada, é bom também. Aqui vai dar uma embolada. Pode puxar aqui para o lado, assim, ó. Eu iria puxar uma linha de referência aqui para o lado e fazer nesse mesmo bloco aqui, copia ele. E põe aqui ao lado, faz a linha no layer projeção, enfim. Poderia indicar o nível da fachada. E acha qual que é o nível, né? Tem que editar o bloco aqui depois. Então, isso são os níveis. Níveis dos pavimentos e níveis de pontos relevantes do projeto. Depois tem as... Né? Então, já cobri esses dois tópicos aqui. Ó. E cotas verticais estão mostrando a altura do pé direito, altura de portas e janelas quando são cortadas, e distância entre níveis de piso e alturas totais. Então aqui, ó, aí a gente vai varrendo o projeto, né? Começa de um lado ou começa de outro e vai marcando as medidas de altura. Então aqui eu estou pegando, ó, essa cota é a altura total desse volume, eu preciso informar a altura do volume principal, mas estou pegando elementos estruturais aqui também, ó. Estou cotando quanto que tem essa parte que é concreto, e a parte que é alvenaria. Aqui eu estou cotando o pé direito. Ó. O teto é inclinado, então eu tenho duas medidas. De um lado, o pé direito é 3,53, do outro lado aqui, 3,11. Estou pegando a quininha aqui, ó. Cota de peitoril. Peitoril, altura da janela e verga. Sempre que estiver cortando uma porta e uma janela, tem que mostrar essas medidas. Peitoril, altura da janela e verga. Porta, você teria a altura da porta, né? Não tem peitoril, mas a lógica é a mesma. Esse corte não corta nenhuma porta. Então aqui, ó, a mesma coisa. Nesse caso eu pus a cota para dentro. Aqui eu pus a cota para fora. Aí é por uma questão de organização do desenho. Posso pôr ela aonde for mais conveniente para ficar clara a informação,
né? Não tem uma regra absoluta para isso não. Mas é importante saber o que vocês estão cotando, né? Eu estou cotando o peitoril, a altura da janela. Aí aqui tem um segundo peitoril, né? Nesse caso tem uma janela dupla, vou cotar esse espaço aqui também, a altura da janela e a verga. Verga é essa parte que sobra ali acima. Pés direitos. Aí do final aqui, de novo, aí aqui eu estou cotando a altura da laje, a espessura da estrutura. Né? Num detalhe eu poderia cotar essas espessurinhas aqui também. Mas o mais importante é eu mostrar essa espessura total. Isso é o que aparece na volumetria. É o que é a informação principal mais importante. Peitoril, altura da janela. Aí, nesse caso, a bandeira. Volume total. E aqui eu estou cotando também a altura entre os pisos. Essa altura entre os pisos é importante para a gente ter referência, por exemplo, de como que a gente vai desenhar a escada, né? É uma informação importante para circulação vertical, né? Escadas, rampas, enfim. Então tem que saber a distância entre os níveis. É isso. Acho que eu passei por todos os itens aí. Importante é lembrar isso, não precisa cotar nada na horizontal, a menos que tenha algum elemento, normalmente se cota assim, beiral, né, porque é uma coisa que não vai aparecer tão explicitamente na planta, mas em geral não se cota nada na horizontal em corte e fachada. Aí de anotações em texto, tem que identificar os ambientes para ajudar quem está lendo o corte, saber que ambiente que é aquele que está sendo seccionado. E numerar degraus de escada também é sempre bom. Além da planta, a gente numera também. Então, é colocar um texto aqui. Ó. Mesmo texto, layer texto, é bom separar os layers. Ele está na régua 100, né, porque isso é uma coisa que o pessoal às vezes confunde. Está dando certo, está dando boa esse semestre. Esse pessoal tem errado menos isso. Mas os textos têm um tamanho, tem que prestar atenção no tamanho dos textos, conforme a escala do desenho. Então, tem vários estilos. Para o título do cômodo é a régua 100, para textos em geral, régua 80. Então, os nomes dos ambientes estão identificados aqui e a numeração da escada. Então, estou numerando cada degrau aqui. Isso é importante para ter uma leitura rápida de quantos degraus tem, por exemplo. Nesse caso aqui, como né, é um trecho do desenho com muitas linhas, muita informação, para embolar menos, eu uso a régua 60. Mas se tiver mais espaço, usa a régua 80. Muita gente fez muitas coisas, não? As plantas ficaram reduzidas, né? Escalam para 75, ela é meio desfavorável, assim, porque as coisas ficam muito grandes. Então o pessoal usou régua 60 e saiu replicando régua 60 pelo projeto todo, mesmo em lugares que não precisava. Então presta atenção, tem 3 tamanhos de texto. Régua 80, tamanho geral, 2 milímetros de altura no papel. Na hora que imprimir o desenho, vejam lá, confiram o tamanho do texto com o escalímetro, por exemplo. É isso que eu faço. E tem a régua 100 para o título, né, destacar coisas mais importantes, como o nome do ambiente. E a régua 60 é só em situações de muita informação no desenho, que você precisa reduzir um pouquinho para não embolar as informações. Então, informações de texto são essas que a gente precisa pôr. Se for fazer um projeto mais detalhado, a gente pode puxar referências de material de acabamento e tal, mas aí chega num nível mais detalhado, vamos ficar pelo básico aqui. Para as fachadas, é bem parecido. Né? Vai ter o título do desenho igualzinho, os níveis gerais é igualzinho, dá para copiar, inclusive, dos cortes. Níveis de pontos relevantes também, né? Dá para copiar o que você já fez. As cotas verticais, só que aí você não vai estar cortando as coisas, não vai estar vendo tantas coisas por dentro, né?
Você vai cotar mais os elementos da volumetria. E aqui, ó, não se indicam cotas horizontais no desenho de cortes e fachadas. Então, só em casos de elementos que você não vê na planta, né? Então, nas fachadas, eu acho que eu não estou com as fachadas tão prontinhas, não. Então, aqui, ó, já tem algumas cotas gerais. Nesse caso, eu estou preocupado mais com a volumetria total. Poderia marcar essa altura desse ponto aqui também. Poderia indicar essa espessura, né? Igual está aqui, ó. Então, estou cotando elementos do volume para eu ter a leitura do volume, sempre medidas na vertical. Nenhuma cota horizontal aqui, ó. Então, está aqui a fachada e os níveis. Eu posso pegar os mesmos níveis do corte, ó. Dos pavimentos, são os mais importantes, né? Esses são absolutamente indispensáveis. E depois os outros níveis. Aqui eu já fiz as contas, já coloquei no lugar certinho e tal. Posso pegar isso daqui e copiar esse aqui também, ó. E copiar o outro desenho. Tá lá, ó. Deu uma diferença aqui, ó. Apareceu um erro. Tem uma diferença nos meus desenhos aqui. Enfim. Mas tá vendo? Ó? Tá lá batendo certinho. Os níveis indicam também da mesma forma. E aí depois pôr no formato. O corte acontece, né? Vocês tiveram algumas surpresas, assim, acho que é normal, o formato estava meio exprimido, mas aí a gente tem que tomar cuidado para ver o que cabe, né? Ó, eu posicionei aqui o desenho na prancha, e aí eu estou vendo, ó, aqui está cortando um pedaço, aqui está cortando, aí tem que, né, ver o que dá para ajustar. Se precisar pôr um formato maior, põe um formato maior. Eu acho que isso não vai acontecer com o projeto de arquitetura efêmera, porque é bem menor, né, a área. Aí eu estou recomendando que vocês façam na 1:50, viu, gente? Os desenhos. Essa casa eu só fiz na 1:75 para caber no formato A3 e ficar um formato legal de trabalhar, mas aqui, ó, 1:50. Os cortes e as fachadas ajuda, né, na hora de botar a simbologia, fica mais folgado um pouco o desenho. Então aqui a gente tem que fazer esses ajustes, né? Depois que pôs o desenho na prancha, vai vendo se tem algum problema. Ó, aqui está cortando. Então talvez eu tenha que espremer um pouco essas linhas de cota aqui para poder caber tudo no desenho. Né? Ó, aqui o nível ficou de fora. Então tem que voltar no desenho e ajustar isso. Eu posso pegar aqui, então isso aqui não está aparecendo, vou dar um stretch aqui e vou trazer isso para o outro lado aqui, ó. Aqui vai aparecer. Aí vou botar o símbolo sobre a linha. A seta tem que estar tocando a linha. Isso também é uma coisa que costuma aparecer, um nível voador. A seta é que está indicando o nível. Então ela tem que tocar essa linha. Nível voador não indica nada. Qual que é o ponto daquele nível, né? E aí vai fazendo esses ajustes. Aqui também, ó, poderia usar, isso aqui é lixo. Aqui eu poderia dar uns stretches para espremer isso aqui um pouquinho. Ó. Então dou um stretch. E vou espremer um pouquinho aqui as cotas para ver se cabem as coisas na prancha. Vamos ver se vai dar. Vou aproximar um pouquinho. Isso já é um ajuste fino. Depois que põe essas informações todas, né, dá uma conferida. Ó. Aqui isso aqui agora apareceu. Aqui está tudo cabendo, beleza. Ah, o título ficou cortando aqui ainda. Ó. Então posso entrar na prancha também, entrar no desenho e mover
Está aqui o corte A. Oi? Aí ele tem uma régua específica, mas como já tem o bloco, aí é o bloco e a escala do bloco. Ó. Aqui está na 1 para 100. Esse aqui está na 1 para 100. O do corte está na 75. Então vai pela escala do bloco. Se usar esses símbolos, está lá na escala correta já. Então é isso, gente. Aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa. É isso. Aí montar e caprichar no finalzinho aí, nos arremates.